Começando mais uma agenda estelar, semana de Sol mudando de signo, eclipses, lua cheia e colheita entre Júpiter e Marte. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos nos preparar para os movimentos da semana. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E antes da gente mergulhar nos movimentos da semana, como eu sempre faço, vou deixar aqui a recomendação de dois vídeos, né? Do Sol ingressando em Escorpião, muito necessário para a gente entender esses movimentos todos, mas também da lunação em Libra, né? Iniciada no signo anterior e continua agora. E essa é mais uma semana que antecede, né, o eclipse, dessa vez um eclipse lunar parcial. A gente vai falar bastante sobre esse eclipse no vídeo da terça-feira, então fica bem atento aí ao canal para não perder, porque a princípio a sombra não passa pelo nosso país, mas o mapa do país vai ser tocado num ponto muito delicado. Então é muito importante que a gente entenda e se prepare para esse eclipse que vai mexer com muita coisa aqui no nosso país, né? Na verdade, já está mexendo porque o eclipse começa 6 meses antes. E aí aquela semana que a gente já tem que estar preparado emocionalmente, né? Fazer as limpezas, fazer a purga. A gente está vendo isso desde que o mês de outubro começou com maior intensidade. Tivemos nodos, tivemos Plutão, um monte de aspectos mostrando a necessidade dessa limpeza. E agora segue mais uma vez com uma lua cheia fortíssima de eclipse no signo de Touro. Então, quanto mais leve a gente puder estar no sábado, né, no momento ali que vai acontecer o eclipse, na verdade até desde a quinta-feira a gente já tem que estar aí com uma atenção redobrada, né, radares ligados a 1000%, como eu sempre falo aqui, para a gente não ser pego de surpresa, acabar caindo nessa energia negativa do eclipse que é muito forte. Então quanto mais a gente der vazão ao longo da semana, tem vários potenciais, eu estou mostrando aqui na mandala as energias que a gente precisa considerar para trabalhar legal e para aproveitar o máximo, porque quando chegar no sábado, né, o que tiver ali, o que não for dado vazão vai ser potencializado, vai ser intensificado. Intensidade é a palavra porque o Sol está passando pelo signo de Escorpião, mexendo com tudo isso. De agora em diante a gente vai viver todos os temas com muita eletricidade, com muita intensidade e profundidade. Então a gente precisa estar ainda mais atento, porque essas energias são explosivas e segue aqui a finalização, né? Segue as necessidades de purga, de transformação, de limpeza que foi iniciada lá desde o primeiro dia do mês de outubro até agora, né? Mas o mais importante é que a gente saia de outubro com essas transformações, com uma carga aliviada, mais leve, ou ainda com capacidade maior de lidar com os desafios do que a gente tem pela frente. Lembrando que, mais uma vez que eu falo sempre aqui no canal de 2025, 2026, mas 2024 já começa desafiador porque vai ser um ano regido por Saturno. Já mencionei isso outras vezes. Então, quanto mais a gente tiver trabalhado agora em 2023, melhor para enfrentar o julgamento, né, a foice de Saturno em 2024. Então vamos dar uma olhada nos potenciais de cada dia para a gente se preparar melhor essa semana. Então vamos para mais uma agenda estelar da semana, começando aqui na segunda-feira, dia 23/10, o dia consagrado à Lua, onde a gente tem o ingresso do Sol em Escorpião. E o vídeo saiu no sábado, né, falando sobre esse movimento, porque a partir de agora a gente começa a lidar com essas energias mais intensas, eletrizantes, né, que a gente pode utilizar inclusive para buscar as curas de mágoas, né, de situações que precisam aí de transformação. Mas para isso a gente precisa entender um pouco mais das energias de Escorpião. Então, se não assistiu o vídeo do momento do ingresso,
dá uma parada, assiste porque é muito importante, porque são energias que a gente vai lidar pelos próximos 30 dias até o dia 22 de novembro, quando o Sol ingressar no signo de Sagitário. Então é muito importante entender esses movimentos para a gente saber, inclusive, com o que a gente está lidando. Quais as energias que a gente vai receber na coletividade. E ainda nesse dia a gente vai ter a quadratura de Lua, que vai estar a 21 graus de Aquário, tá aqui a 20, né, no momento aqui que o Sol ingressar em Escorpião, e Urano a 21 graus de Touro, né, formando a quadratura exata. A atenção aqui vai ser mais principalmente para a gente liberar aquilo que a gente está sentindo, entrar em contato com as nossas emoções, né, de uma maneira mais excêntrica até, estranha, imprevisível também pode ser, mas o principal aqui vai ser essa necessidade, essa sensação de que algo precisa ser libertado, precisa ser rompido, causando às vezes rupturas no emocional, principalmente se a gente não der vazão aí constantemente, né, às cargas que a gente carrega. Então é aproveitar, né, principalmente a mudança do Sol que a gente vai ter nesse dia, mas também para entrar em contato com esse lado mais rebelde assim do campo das emoções. Já na terça-feira, no dia 24 de outubro, né, o dia de Marte, a gente vai ter uma Lua conjunto Saturno logo no início da manhã. Então já traz uma rigidez, né? E a gente observa como há uma progressão, que na segunda-feira a gente tinha a oportunidade de romper com aquilo que estava muitas vezes limitando o campo emocional e os outros temas da Lua, né? Que a Lua não é só emoções, mas o principal que a gente ainda está aprendendo a trabalhar é o campo emocional. Mas tem a fertilidade, tem a intuição, tem a sensibilidade, os temas mais femininos, por assim dizer. E não no sentido de que é coisa de homem, coisa de mulher, mas no sentido de que está voltado para a energia mais feminina. Às vezes até por isso traz essa dificuldade. E o Saturno vai dar esse toque mais rígido, apesar de ser um Saturno em peixes, que pode trazer um pouco mais do amor incondicional para favorecer esses temas da Lua. Aí mais tarde ela vai fazer, né, também trígono com o Sol, com Mercúrio e, por fim, com Marte. São energias fluentes que a gente pode enxergar esses lados, essa questão emocional com outros olhos, daquilo que a gente precisa aprender, daquilo que a gente pode aproveitar, principalmente ali sobre a energia de Saturno, né? E com o Mercúrio ter ideias, criar coisas novas, inventar coisas novas, encontrar soluções, comunicar de uma maneira mais empática, mesmo considerando a necessidade de ter estrutura, de ter planejamento e responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Ou seja, tudo que acontecer com essa Lua ao longo do dia vai depender dessa energia de Saturno. Mas essas energias que também com Marte ela vai fazer ali, que tornam a coisa mais fluente, né, no sentido das energias que podem ser empregadas para realizar os desejos e vontades, tudo isso é um trígono, ou seja, aquela energia fluente que não causa um incômodo, que não tira a gente da zona de conforto obrigatoriamente e que requer que a gente precise tomar a iniciativa, que a gente dê os primeiros passos para captar essas energias e usar favoravelmente. Ou seja, o que a gente pode fazer aí nessa terça-feira, né? Primeiro, entender o Saturno, entender que a energia de Saturno principal é voltada para materializar, para concretizar resultados estáveis e duradouros, mas também que a gente pode precisar de um pouco mais de clareza, então traz a iluminação do Sol, segundo os temas de Escorpião, ou seja, precisa pelo menos considerar a intensidade, a eletricidade ali, posso procurar ter ideias, né? Então, às vezes eu vou sentar para encontrar soluções de coisas que eu estou precisando, né? Respostas, abrir ali o potencial, abrir a sensibilidade para captar as mensagens que o Mercúrio vai trazer e depois tomar atitude em relação a isso. Então essa é uma forma da gente usar essas energias que estão desenhadas aí na terça. Já na quarta-feira, no dia 25, dia de Mercúrio, a gente vai ter a Lua, né, fazendo uma oposição a Vênus, portanto o emocional, né, os temas lunares podem afetar o campo dos relacionamentos.
Lembrando que a Vênus passando em Virgem, esse campo já está, de certa forma, debilitado, porque a parte é o signo ali onde ela está mais enfraquecida e requer que a gente dê um toque exatamente lunar, né? Então a Lua em Peixes, trazendo, né, essas questões mais de compaixão, de empatia, de sensibilidade, do amor incondicional que o Peixes representa, apesar de ser uma oposição aos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças, a gente pode usar essa energia favoravelmente para beneficiar esses campos. Mas para o fim do dia, a Lua encontra com Netuno e potencializa ainda mais essa sensibilidade. Aquele dia que às vezes o emocional ganha força demais, né? Porque está no signo de Peixes e tudo mais, e a gente dificilmente controla essa sensibilidade. Pode haver também uma diluição daquilo que a gente está sentindo, porque encontra com o Netuno, e o Netuno tem o poder de diluir tudo aquilo que ele toca. E além, como eu sempre falo, das miragens, ilusões, confusões, fantasias e tudo mais. O campo emocional vai ser afetado por isso, então a gente precisa ter um certo zelo, principalmente porque um dos primeiros aspectos que a Lua faz no dia é com a Vênus, né? Então, ela olhando ali para os relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Então, é importante que tenha essa estrutura, né, mais estabelecida aí. E também vai fazer um sextil com Urano. Então, aquela energia que antes era uma tensão na segunda-feira, agora é uma energia forte. Não causa um incômodo de uma quadratura, mas também, dependendo da sensibilidade, se tiver muita flor da pele, pode ser que haja um potencial aí de ruptura, de rebeldia, da gente simplesmente chutar o balde. A Lua com Netuno também traz uma coisa importante, que é a capacidade que a gente tem de se conectar ao sagrado interior, né? Ao universo, ao todo, Deus, não importa o nome, o que importa é a gente sentir essa conexão com algo maior que nós mesmos. Isso é a transcendência do Netuno, né? A capacidade da gente ir além daquilo que a gente sente, do plano material, de tudo que a gente muitas vezes fica aí apegado. Já na quinta-feira, dia 26, né, o dia consagrado a Júpiter, a gente vai ter a Lua ingressando em Áries e não vai fazer aspectos. Então a gente tem aquele dia desconexo, né, da Lua fora de curso. Por que que isso acontece? Porque como ela não encontra com outros planetas, não conversa com outros planetas, não recebe outras energias, aí ela fica solta. Ou seja, é um dia que, né, tá entrando em Áries, então ela está iniciando ali a roda zodiacal do signo de Áries, então ela já começa outros processos, né? Não confundir com a lua nova, né? Porque aqui a gente está indo para a lua cheia, mas ela entrando em Áries, ela reinicia toda a roda zodiacal, então começa uma série de coisas. Isso pode ser que traga muita energia para essa fase do quarto, né? Do quarto crescente para a cheia, ou também que comece ali uma irritação, alguma coisa assim. Mas o principal é não grilar muito, porque essa sensação de desconexão, de estar perdido, né, de que as coisas não fazem tanto sentido, é normal no dia que a Lua está fora de curso, assim como as pessoas também ficarem um pouco desorientadas. Então o que a gente tem que fazer é levar o dia da melhor forma possível, tentando entrar em contato ali com o emocional. O signo de Áries dá uma dificultada nesse ponto, porque é um signo masculino, e a gente tende a olhar o emocional e os temas da Lua com esse foco mais masculino, né? Com algo que atrapalha e não ajuda, quando na verdade, eu sempre falo aqui, emoção é o que põe tudo em movimento, então a gente precisa dar vazão constantemente àquilo que a gente sente para ter aí uma qualidade de vida emocional boa. Na sexta-feira ela continua no signo de Áries e a gente tem a repetição daquilo que foi no dia anterior. Ela continua fora de curso, ela continua perdida. Então, como são 2 dias já, né, com essa sensação, a gente vai estar, né, com uma estranheza muito grande. Então, é importante também atentar para isso. É um dia, né, dia 27, que eu nem falei, inclusive, que é o dia da Vênus, mas a gente está a um dia do eclipse lunar, então requer que a gente aproveite esse dia para trazer maior leveza, né? Aliviar as cargas, fazer que ele
preparatório para o eclipse e usar esse dia favoravelmente e não ficar tão preocupado com essa sensação que a gente tem aí de estar ou não, né, se sentindo perdido ou não. As coisas parecem que não fazem sentido, então o que acontece no mundo fica parecendo mais que a gente está meio que, né, observando um mundo que não é o nosso, que a gente está fora do mundo, né? As coisas que acontecem parece que a gente não entende mais por que está acontecendo esse tipo de coisa. Então dá essa sensação também. E aí chegamos no dia 28, né, no sábado, dia de Saturno, o dia do eclipse, né, o eclipse de lua cheia, então é um eclipse lunar. A gente vai falar desse eclipse no vídeo da terça-feira, para a gente analisar melhor, apesar de já ter visto essa mandala no vídeo da lua, no vídeo da lunação. Na terça-feira eu vou soltar o vídeo falando exclusivamente do eclipse. Na quinta-feira eu falo um pouco mais sobre a lua cheia. E no sábado a gente vai ter um outro aspecto muito forte que vai ser a oposição de Júpiter, que está a 11 graus retrógrado de Touro, e o Marte, que vai estar a 11 graus de Escorpião, formando a oposição exata. Esse vídeo eu vou soltar no sábado, mas é um aspecto muito forte que a gente precisa considerar, porque traz impulsividade a princípio, né? O Júpiter expande tudo aquilo que ele toca, certo? E o Marte já é impulsivo, ou seja, se torna ainda mais impulsivo para agir. E o Marte passando em Escorpião, ou seja, mais intenso ainda, mais colérico, né? Elétrico, energizado ao máximo, no momento que chega ao auge desse ciclo com Júpiter. Então a colheita também daquilo que foi plantado, né? Ou seja, as ações que visavam trazer expansão, trazer crescimento, qual será o resultado? Mas a gente vai ver isso mais especificamente no vídeo do sábado, em que eu vou falar sobre a oposição entre Júpiter e Marte e tudo aquilo que a gente precisa considerar. E aí chegamos no domingo, né, no dia 29, o dia dedicado ao Sol, e a gente ainda vai estar falando de Marte e também de Júpiter. Por quê? No sábado foi a vez de Júpiter e Marte. Hoje, domingo, né, no dia 29, vai ser a vez de Júpiter e Mercúrio, também fazendo oposição. Só que com uma diferença, né? Se o Mercúrio está trazendo, se o Júpiter está trazendo toda a expansão, todo o benéfico dele, né, a boa sorte, tende a atrair coisas positivas, ser favorável inclusive para lidar com questões legais, de legislação, né, de tudo isso. Apesar de ser um domingo, essa energia também vai ser levada para segunda-feira, para o dia 30, mas a gente tem a conjunção entre Mercúrio e Marte acontecendo a 11 graus. Então vai intensificar ainda mais. O Marte e o Mercúrio, né? O Marte tende a acelerar muito o Mercúrio. Então a gente fala, né? Estamos passando no signo de Escorpião, que é o signo elétrico, intenso. Eu já estou repetindo isso desde que o Sol ingressou em Escorpião. Então agora com Marte, fazendo essa conjunção com Mercúrio, a mente, a comunicação, tudo fica ainda mais acelerado, mais rápido, mais intenso, elétrico, forte, colérico, passional, né? O risco aí de, às vezes, a trazer conflitos. E o Júpiter vem expandindo tudo isso. Então, é um momento de muita força, né? Principalmente para os temas que o Mercúrio representa, ou seja, pensamento, comunicação, trocas, comércios, interconexões, estudos, né? O Mercúrio entende, é o técnico, né? Às vezes aprende ali aquilo que precisa ser feito, mas ele também faz a ponte entre os mundos, trazendo aquilo que a gente precisa saber. Então, nesse dia, no domingo, a gente vai começar a segunda-feira com essa energia muito forte. Um outro efeito que pode acontecer é de causar acidentes, porque com essa aceleração do Mercúrio, a gente começa a ficar imprudente. E essa imprudência que já estava desenhada no sábado com a oposição a Marte, né, do Júpiter, e agora faz oposição à conjunção entre Marte e Mercúrio, então somando tudo isso, há um potencial de a gente não enxergar direito e agir baseado na fé que o Júpiter traz também, e
ficar com a visão meio que não é nem obscurecida, porque na verdade a gente não enxerga direito, a gente, eu vou fazer mesmo, não, vai dar tudo certo, bota aquela confiança, aquele excesso de confiança e só vai. E o Mercúrio fala sobre, né, veículos leves, veículos menores de deslocamento, trânsito nos bairros e tudo mais. Então há um potencial de acidentes aqui, principalmente se esse Júpiter expandir os aspectos mais negativos dessa conjunção. Tirando isso, a gente pode aproveitar muito porque já começa a semana com um outro olhar, com um olhar mais expansivo, com ideias maiores, com uma visão mais ampla daquilo que a gente precisa comunicar, daquilo que a gente precisa solucionar, das ideias e também de partir para a ação, porque não adianta ter toda essa força para crescimento, para ampliação do grande benéfico da astrologia, se não tiver atitude como está desenhado ali, né, na conjunção entre Marte e Mercúrio. Então é isso tudo que a gente tem para essa semana, né, o potencial enorme que vai ser, né, meio que vai transbordar para o dia 30, para segunda-feira da próxima semana, e a gente vai utilizar essas forças todas a nosso favor. Então eu espero que seja uma semana de realização para todo mundo, desejo sucesso sempre e vamos aproveitar todos os potenciais desenhados aí nessa semana e não perder de vista que tem um eclipse lunar e a gente precisa lidar também com essa poderosa energia. E aí, além do emocional, né, que eu falo muito, eu falo sempre aqui do emocional por conta da necessidade da gente aprender a lidar com essa parte importante nossa, né? A gente entendeu que o emocional é uma frescura, uma bobagem, coisas que não precisa prestar atenção. Só que quanto mais eu entendo, né, vou estudando sobre astrologia, sobre o movimento da Lua, sobre a importância, né? Já mostrei várias vezes que a Lua vai fazendo contato mensalmente ali com todos os pontos do nosso mapa a partir do momento que tem a Lua nova, ou seja, ela é reenergizada pelo Sol, recebe isso e vai distribuindo ali, né, como se fosse uma abelha indo de pólen, de flor em flor, distribuindo essa energia. Então, a Lua e seus temas que ela representa que coloca isso tudo em movimento. Mas isso eu falo sempre, né? A novidade é que essa semana que a gente vai precisar prestar atenção também no mental, na comunicação, que vai ser muito mexido, principalmente depois ali do eclipse, né? No domingo. Vai ter uma energia forte com o Júpiter, que vai estar fazendo a oposição com Marte. A gente vai falar mais desse movimento ao longo da semana, mas é preciso também ter uma atenção especial para o mental, para os pensamentos, né? Principalmente visando o eclipse ali no sábado também, né? Que a gente tem a mania de ter pensamentos negativos e achar que isso é normal. Cultiva isso, né? Culturalmente a gente já tem até aquela fala assim, eu não sou pessimista, né? Eu sou realista, que é o tipo de pessoa que fica sempre esperando o pior como uma possibilidade de antecipação mental. Só que isso vai causando um desgaste. E a mente vai ser muito trabalhada essa semana, então requer que a gente tenha uma atenção também nisso. Além do mental, o próprio campo da ação, da atitude, da realização, a nossa força guerreira interior, representada pelo Marte, porque vai ter a colheita com Júpiter, então já vai começar ali um outro movimento de impulsividade, né, do Marte, mas o Marte que já está passando pelo signo de Escorpião, então tem uma intensidade, uma eletricidade, se torna passional, às vezes até colérico, explosivo, é um signo do qual ele é corregente, então essa energia pode ser muito conflituosa se a gente não souber administrar. Então é por isso que é importante prestar muita atenção em como a gente está agindo aí ao longo da semana e também identificar quais são as tendências que estão nos levando a tomar atitude. Às vezes eu não queria fazer algo e fiz. Por que será? O que está por trás disso? Será que tem alguma relação com o eclipse? Será que já é a impulsividade que o Júpiter vai trazer para o Marte já se manifestando? Então a gente precisa ter esse jogo de cintura aí logo no início da semana para que quando essas energias se intensificarem no final de semana, a gente não seja pego aí de surpresa, né? E viva
com maior intensidade as manifestações. Lembrando que a astrologia não tem determinismos, né? Então não é aquela coisa assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não tem jeito, né? Tô aqui, não tem livre-arbítrio, não tem nada para fazer. Porque na verdade é quanto mais consciência a gente tiver, quanto maior for o nosso entendimento e a capacidade de antever os movimentos, ou seja, de ver antes, né? Da gente saber o que vai se passar, o que a gente precisa fazer, melhora a nossa capacidade de resposta. Não é que vai deixar de manifestar. Na verdade, o que a gente pode fazer tomando consciência é direcionar melhor os pontos mais frágeis, né? Evitando uma manifestação muitas vezes negativa, mas isso requer uma espécie de trabalho, né? Não adianta a gente ficar sentado, assistir o vídeo e achar que está tudo certo, não. A gente precisa tomar atitude, né? Principalmente tendo ressonância com isso que eu estou falando, que eu repito sempre também, não quero ser guru de ninguém, ninguém tem que seguir nada aqui cegamente, é ouvir, né? Ver aí de acordo com a experiência, com a sabedoria de cada um, com o ponto em que cada um está na vida e ver se tem alguma validade, aproveitar alguma coisa, principalmente tirar proveito desses movimentos astrológicos, porque a astrologia é uma ferramenta incrível para auxiliar a gente na tomada de decisão. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos que podem estar afetando o seu mapa natal, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.